Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma videoaula e nós vamos começar a conversar sobre evolução. É uma aula introdutória. Vamos lá? E o que eu espero que você entenda ao final dessa aula? Que você conheça o aspecto histórico da teoria da evolução, como ela foi se desenvolvendo até chegar ao darwinismo, que a gente chama. Antes de mais nada, é muito comum a gente ouvir, quando a gente vai falar em teoria de evolução, aquela típica frase: ah, mas é só uma teoria. A gente já discutiu sobre isso nas nossas primeiras aulas, mas é sempre bom relembrar. Como é feito o método científico? A gente tem que lembrar que o método científico tem várias etapas para serem feitas. E que teoria, para método científico, não é simplesmente teoria, não é como a gente vê no jargão popular, né? Que é como se fosse algo banal. Não, teoria para ciência é algo muito custoso. E a gente vai entender por quê. O primeiro passo do método científico é a observação e identificação de um fenômeno. Então, um cientista ele começa a olhar ao seu redor e procurar um fenômeno, surge uma dúvida, um problema na sua cabeça sobre o que ele está vendo. O segundo passo, que é muito importante, é a pesquisa sobre isso. Então, ele começa a ver tudo que existe sobre isso. Será que alguém já teve esse problema? Será que alguém já pensou sobre isso? O que pensaram sobre isso? O que escreveram sobre isso? Então, a gente faz uma pesquisa sobre esse problema. O terceiro passo, então, o cientista ele faz uma formulação de uma hipótese. Hipótese é algo que pode ser ou não ser. Ela é o que mais se aproxima do que vocês chamam de teoria, né, popularmente. Seria o mais próximo, seria a hipótese, né? Então é algo que o cientista formula. Será que é assim? Será que esse problema que eu identifiquei lá no passo 1 é assim que eu respondo ele? Será que é isso? E aí ele passa para o quarto passo, que ele começa a pensar em formas de comprovar, refutar é negar, tá? Dizer que não. A hipótese que ele criou. Ele começa a listar experimentos que ele pode fazer para testar a sua hipótese, para falseá-la. O que é falseá-la? Dizer que ele está errado. Olha, essa minha ideia aqui, eu fiz esse experimento e deu errado. Quer dizer que a minha ideia está errada. Então, na ciência, a gente não tenta provar que a gente está certo. A gente tenta mostrar que a gente não está errado. É meio complicado isso? Acho que não, né? Então a gente tenta provar o tempo todo que a gente não está errado. Mas dizer que a gente está 100% certo, não. Na ciência não existe verdade absoluta. Tem aquele negócio assim, a gente acredita 99,9% de que é isso, mas a gente nunca diz é isso e ponto final, certo? Não é papel da ciência botar pontos finais. Ao contrário, o papel da ciência é sempre levantar mais e mais perguntas e procurar mais e mais formas de respondê-las e mostrar se a gente está errado. Certo? Então ele começa a listar um monte de experimentos que ele pode fazer para testar a sua hipótese. E dizer também o que ele espera que aconteça. Quando ele fizer o experimento, tem que dar o seguinte resultado para eu estar errado ou dar o seguinte resultado para eu estar certo. Ele começa a listar o que pode acontecer. Só depois disso tudo, e perceba como o cientista tem que estudar antes de fazer qualquer coisa, vamos para o quinto passo, que ele começa a testar então as deduções, aquilo lá que ele achou que poderia acontecer lá no quarto passo, ele começa a testar, fazer aqueles experimentos e ver o que sai dali realmente. Tendo os resultados na mão, ele chega no sexto passo, que é a conclusão. Nesse momento é que ele vai dizer que se a hipótese dele foi falseada, ou seja, se estava errada ou não. Então, ele vai mostrar agora tudo o que ele fez e vai coletar tudo o que ele fez para dizer se a hipótese dele está certa ou errada, certo? Por fim, não acaba por aí, ele vai publicar os seus achados. E como ele fez? Ele vai seguir esse passo todinho, ele vai dizer quais foram as fontes que ele pesquisou, qual era a hipótese dele, como ele testou, passo a passo, quais foram os resultados e qual foi a conclusão dele disso. Tudo isso ele vai escrever e vai publicar no que a gente chama de artigos científicos, certo? Como se fosse uma matéria de um jornal, tá? Mas uma matéria de jornal que tem todo um passo a passo, introdução, materiais e métodos, resultados, discussão e conclusão. Tem todo um passo a passo para fazer. E aí ele publica esses resultados para que outros cientistas leiam e possam contestar e dizer se o que ele fez está certo ou está errado. Certo? Será que ele fez direito? Será que não?
vou fazer aqui de novo para tentar ver se está certo, se está errado. Ou, ele não pensou nisso, vamos fazer assim. Então, ciência ela é feita por várias mãos, ela é algo construído ao longo do tempo, por várias pessoas. E ela não tem uma verdade única e fundamental e que nada muda. Não, ao contrário, ela está sempre tentando encontrar as respostas, mas nunca chegando à verdade, entende? Ela está sempre tentando encontrar uma explicação para um fenômeno, seguindo esse método. Então, vamos tentar ver isso um pouquinho mais na prática para a gente entender o que é um método científico. Então, eu tenho um exemplo para vocês que é um cientista, ele observou, olha aí, primeira etapa, primeiro passo do método científico, que na lagoa da cidade dele só tinha cisnes brancos. Então, ele olhou e só via cisne branco. Com base nisso, ele pesquisou fotos de cisnes em várias lagoas e viu que todos eram brancos. Então, ele fez o segundo passo. Ele foi pesquisar, foi ler sobre o assunto, pesquisou fotos e viu que só achava cisne branco. Com base nisso, ele formulou então a sua hipótese, o terceiro passo, a sua ideia. E qual era a hipótese dele? Que todos os cisnes do mundo eram brancos. Todos os cisnes do mundo são brancos. Ele fez então o próximo passo, quarto passo. Ele deduziu, dessa observação, de tudo isso que ele fez, do levantamento, que se ele navegasse por várias lagoas do mundo e encontrasse um cisne negro, sua hipótese seria falseada, ou seja, negada. O cientista ele conseguiu viajar para vários lugares. Quarto passo, começou lá, o quinto passo, perdão, fazer os seus experimentos. Mas por falta de orçamento, ele não conseguiu viajar o mundo todo, ele só andou pela costa do Brasil, certo? E, portanto, encontrou apenas cisnes brancos. Assim, ele concluiu, última etapa aqui, que não conseguiu falsear a sua hipótese, que ela não se mostrou errada, pois não mostrou um cisne de outra cor. Todo feliz, ele publicou seus resultados num artigo, outra etapa, num artigo, com várias fotos para registro, dizendo que todos os locais que ele visitou só existiam cisnes brancos, e pontuou cada um desses lugares no artigo. Olha, eu andei no lugar tal, 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 e todos lá só tinham cisnes brancos. Ao final, ele colocou a seguinte conclusão lá no seu artigo. Esses achados podem indicar, preste atenção que ele não disse que com certeza não era, que só existem cisnes brancos no mundo, certo? Tá aqui o artiguinho dele. Certo. Um outro cientista na Austrália, então, leu esse estudo e rapidamente contestou os achados do primeiro cientista. Por quê? Porque na lagoa, em frente à casa dele, tinha vários cisnes negros. O que esse cientista fez? O que vocês acham que ele fez? Testou na rede social dizendo que era fake news e que estava tudo errado e que aquele cara era um mentiroso? Não, meu amigo. Não é assim que funciona a ciência. Não é assim que a gente faz. Para você contestar um estudo científico, você precisa seguir os mesmos métodos. Sim, mesmo eu vendo foto, sim, eu preciso seguir os mesmos métodos do primeiro, mostrando aonde ele errou. Isso é um método científico e por isso que não é todo mundo que você faz ciência, e por isso que é o que eu acho, eu penso, eu imagino, não serve para contestar algo no artigo científico. Você tem que ter um método, você tem aquele passo a passo, a receitinha de bolo que você tem que seguir para mostrar isso. Então, esse segundo cientista, ele pegou o passo a passo do primeiro, seguiu os mesmos métodos do primeiro, e mostrou que na Austrália existiam cisnes negros. Então, novamente, ciência não é feita de achismo e nem de textão no Facebook, nem de notícia super, hiper, mega estrondosa. Não é assim que se faz. Não é gravando vídeo, gravando live. Ciência se faz através do método científico e tem todo o seu passo a passo que você tem que seguir, certo? Até para dizer que alguém está certo ou está errado, em ciência você tem que seguir um método para isso. Não quer dizer que você não possa dizer que alguém está errado, ao contrário, você deve, mas seguindo o mesmo método. É como eu não posso marcar, pense num jogo. Um jogo não tem suas regras, vamos dizer assim, então você não pode quebrar a regra do jogo e dizer que ganhou alguma coisa, certo?
Perceba uma coisa importante, que nenhum dos dois cientistas estão de todos errados. O primeiro, ele não disse, com certeza não existem cisnes negros no mundo. Ele não falou isso. Ele falou que o que ele achou indicava que só existiam cisnes brancos. Mas ele não disse que não existiam cisnes negros. Percebam isso. E esse é um cuidado que um cientista, quando faz um estudo de qualidade, um cientista que entende o método científico, entende que ciência não é verdade absoluta, tem que ter, de não bater o martelo, é isso e ponto final, certo? O segundo cientista, ele já falseou perfeitamente a hipótese do primeiro, mostrando que ele estava errado, certo? E é por isso que muitas pessoas têm dificuldade com o método científico, com ciência, e fica, mas como é que pode? Um exemplo clássico é o ovo, porque ora o ovo faz bem. Saiu, um cientista falou que o ovo faz bem, sabe? O cientista só encontrou o cisne branco. Ora o ovo faz mal, como é que pode isso? A ciência não sabe o que está falando. Não, foi algum cientista que encontrou um cisne negro no meio do caminho. Entende? Aí vem outro, encontra outros brancos e outros negros, e assim é feita a ciência. Todo mundo trabalhando junto, procurando os cisnes pelo mundo, vamos dizer assim. Então, falar em teoria é algo muito mais além do que uma hipótese. Hipótese é algo que a gente viu que é fácil de ser contestado, né? Se faz um outro artigo, fácil entre aspas, né? Faz um outro artigo mostrando. Quando eu falo em teoria, eu estou falando de um conjunto com várias hipóteses que foram amplamente testadas, várias evidências que foram encontradas e testadas, fenômenos diversos foram observados, e todos esses juntos formam essa teoria. E até o momento não há conclusões, outras teorias que neguem essa situação. Então, uma teoria para a ciência é algo muito caro, é algo que vários pesquisadores e cientistas ao longo de muitos anos foram formulando, levantando hipóteses, corroborando elas, né, não conseguindo falseá-las. Encontros de evidências, como por exemplo no caso da teoria de evolução dos fósseis, teorias moleculares também, que vão sustentando o que a gente chama de teoria, certo? Então, teoria para a gente é algo muito trabalhoso e muito caro. Agora que a gente já viu que não é só uma teoria, vamos fazer um rápido apanhado histórico sobre a teoria evolutiva. Bem, durante o século XVIII, quase todo ele, né, o que se tinha em mente na época era o fixismo, em que cada espécie teria surgido da maneira como ela é, independente uma das outras, e sempre permaneceriam assim. Nada mudaria, por isso que a gente chama de fixismo, é algo fixo, não muda. Dentro do fixismo, nós temos o criacionismo, em que todas as espécies vivas teriam sido criadas, então, por um ato divino, tal qual são hoje. E aí a gente coloca aqui como ato divino porque nós temos vários tipos de criacionismos, tanto os politeístas, com vários deuses diferentes criando, como com os monoteístas, com um único Deus criando tudo, certo? Lembrando, ressaltando aqui, que nós não estamos entrando na área da religião, que a religião é algo pessoal e que ela deve ser escolhida por você, certo? E que ela é sagrada, certo? Sua fé é a sua fé. Mas como a gente combinou desde as nossas primeiras aulas, aqui nós vamos falar sobre ciência. Enquanto religião a gente não discute, cada um tem a sua e você deve permanecer com a sua, ciência a gente discute muito. E é esse o nosso papel aqui, discutir ciência e jamais religião. Então, continuando, nos meados do século XVIII já começou vamos dizer assim, um burburinho sobre uma nova visão, que seria o transformismo ou transmutação das espécies. Nessa hipótese, perceba que não é uma teoria, apontava que os seres vivos eles se modificavam ao longo do tempo, com novas espécies surgindo a partir de ancestrais que deixavam de existir. Tenham em mente que quando a gente fala em evolução, né, a gente não está falando dessa figura que está aí. Essa figura que vocês estão vendo aqui, essa figura dá uma visão totalmente errada do que é evolução. Isso não é evolução, isso não é a mudança das espécies. Evolução tem essa cara aqui, certo? Essa é uma visão que ficou
que ficou marcada na cabeça das pessoas como um ser transformando no outro, quando na verdade a gente está falando de gerações, de uma árvore se formando, né? De ancestrais dando origem a outros, e que foram sofrendo pequenas modificações até a diversidade que existe. Mas a gente vai ter bastante tempo para discutir sobre isso. Chegamos então no século XIX, em que um primeiro cientista que a gente tem assim como marco é o Lamarck. E a sua teoria ficou conhecida como teoria lamarquista, em que ele dizia que os organismos atuais eles surgiam de outros mais simples, e esses mais simples teriam uma tendência a se modificar gradualmente em seres mais complexos. Então, eles iam aumentando sua complexidade. Os seres mais simples, por sua vez, poderiam se originar de geração espontânea, e olha aí a biogênese, lembra lá, naquela época a gente ainda falava de biogênese, ainda era, a gente está falando sobre evolução antes mesmo de derrubar a biogênese. Geração espontânea, e sua evolução seria guiada por necessidades internas. O que ele queria dizer com isso? Ele formulou duas leis. A primeira, que é a lei do uso e do desuso, e a segunda lei, que é a lei do caractere adquirido. O que a lei do uso e do desuso nos diz? Para Lamarck, o que faziam os seres se modificarem era a necessidade de usar ou deixar de usar alguma coisa. Então, olha as girafinhas aí, que são exemplos clássicos de Lamarck. Ele dizia que as girafas, elas tinham um pescoço baixo, normal, mas elas tiveram a necessidade de comer folhas de árvores mais altas. Devido a essa necessidade, ela começou a forçar os pescoços para que eles crescessem ao longo das gerações e com isso hoje elas tivessem grandes pescoços. Então elas precisaram usar muito alguma coisa para que pudesse atingir os galhos mais altos, assim o pescoço delas cresceram. Então elas precisaram, essa é a lei do uso e desuso. Outro exemplo que ele traz é, por exemplo, as patas da serpente, elas teriam sumido porque elas não precisariam das patas para poder se locomover. Então, pelo desuso, elas tenderiam a sumir. Então, essa era a visão de Lamarck para essa teoria evolutiva. E a segunda era a lei do caractere adquirido, ou seja, essas girafas que adquiriram essas características de aumentar o pescoço, elas passavam isso para os seus filhotes, e por isso nasciam já girafas de pescoço longo, e por isso nascem girafas de pescoço longo. Aqui a gente tem que ter o seguinte cuidado. A gente hoje sabe que tinha alguns erros nas teorias de Lamarck, principalmente do uso e do desuso. Os seres vivos não mudam porque eles precisam, né? Não é algo tão assim. Se fosse assim, já pensou, eu preciso muito ficar forte, começa a nascer músculos em mim, não faz o menor sentido. Assim como a gente sabe que nem toda característica adquirida ao longo da vida ela é passada para os seus filhos. Por exemplo, uma pessoa, continuando o exemplo de um halterofilista, alguém que tem músculos bem grandes, quando tiver um filho, esse filho não vai nascer todo musculoso, né? Então, a gente sabe que algumas características sim são transmitidas e outras não. Mas a gente tem que ser bondoso com Lamarck. Por quê? Antes de a gente falar de Darwin. Porque Lamarck ele estava dando um pontapé inicial. Então, pensa só, sempre que a gente faz uma coisa pela primeira vez, ela nunca fica uma beleza, né? Quem já fez bolo a primeira vez, ele sempre fica meio solado às vezes, ou você vai jogar bola pela primeira vez e você não consegue fazer um gol. Então, a gente tem que dar crédito ao Lamarck que numa era em que as pessoas tinham uma visão muito fixista de que nada mudava, ele estava dando os pontapés iniciais sem muita base numa teoria, certo? Chegamos então ao darwinismo, a Charles Darwin, que é esse senhor que está aqui na foto para vocês. E que ele, baseado em vários estudos, como o de Malthus, da população crescer exponencialmente, que não vem ao caso agora, ele era um naturalista que foi convidado, ele era inglês, ele foi convidado a ser um naturalista numa viagem a bordo de um navio chamado Beagle ao redor do mundo. E nessa viagem ele foi observando, né, as coisas em torno. Darwin esteve no Brasil, a família dele na Inglaterra era muito contrária à escravidão, então ele ficou horrorizado que no Brasil ainda havia escravidão, né? Então ele foi caminhando por todos esses lugares e chegou no arquipélago. O arquipélago é um conjunto de ilhas de Galápagos.
E ele observava as espécies ali. E ele viu que as espécies que existiam nas ilhas eram muito mais semelhantes à espécie do continente do que das ilhas próximas das outras. E aí ele começou a ter isso na cabeça e entender por quê, o que estava acontecendo ali. O que Darwin concluiu das suas observações, né? Que nem todos os organismos que nascem conseguem sobreviver e reproduzir-se. Os indivíduos com mais oportunidade de sobrevivência teriam mais chances de deixar descendentes férteis. Então, se eu vivo mais, eu deixo mais filhotes. Era isso que ele estava dizendo aqui. Nessas condições, as características favoráveis, ou seja, algo que me faz viver mais, tendem a ser preservadas. Porque eu vivo mais, eu deixo mais filhos, então, logo, eu preservo essa característica. Enquanto as desfavoráveis, ou seja, algo que vai me atrapalhar a viver, tendem a ser destruídas. E esse processo ele chamou de seleção natural, ou seja, o meio ambiente é que está selecionando as características. Então, trazendo as girafas aqui para o exemplo de Darwin, o que ele dizia? Que existiam girafas de pescoço curto e girafas que sofreram uma mudança que tinham os pescoços mais longos. Com o tempo, as girafas de pescoços longos conseguiam alcançar as copas de árvores mais altas, enquanto as de pescoços mais curtos ficavam apenas com as mais baixas. O alimento foi se tornando o quê? Diminuindo a quantidade. Bem, se é de pescoço longo, ela poderia comer tantas folhas mais embaixo quanto as mais em cima, enquanto as que tinham pescoço curto só poderiam comer as de baixo. Com isso, essas girafas que só conseguiam comer de baixo foram ficando com pouco alimento e foram subindo, enquanto as que tinham pescoço longo, que tinham mais alimento, tinham mais chances de copular, de ter filhinhos, e foram passando essas características, já no tipo de característica que era herdável, que era passável de pai para filho. É importante destacar que Charles Darwin é o pai da teoria evolutiva, mas que existiam também problemas na teoria de Darwin, que mais tarde a gente foi trazendo outras teorias para embasá-los, né, outras hipóteses para embasá-los. Hoje nós temos a genética que entra nessa teoria, hoje a gente sabe muito bem o que é mitose, o que é meiose, como isso contribui. A biologia molecular também sustenta bastante essa teoria. Então a gente não fala mais em darwinismo, a gente fala em neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. Então, Darwin deu o pontapé inicial, mas hoje a gente já tem muito mais coisas para embasar. Por isso que a gente fala que não é só uma teoria. Espero que você tenha chegado até o final desse vídeo sem dúvidas. É apenas um levantamento histórico e principalmente para a gente relembrar o que é o método científico. Vejo que muitos têm dúvidas com relação a esse método, não fica muito claro para muita gente, e aí a dúvida leva à negação. Então, se a gente puder diminuir essa dúvida, melhor. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!